Bom dia, paz e graça em nome de Jesus de Nazaré, todo o povo dessa terra. Meus amados irmãos, hoje quero relatar a todos dessa terra, a pastores, a ovelha, as lideranças, toda dessa terra. Hoje quero falar algo para todos nós, e você que está do lado de lá, interaja conosco do lado daqui. Se não tiver tão boas palavras, diga algo de lá para mim, para que a gente possa melhorar cada dia mais as palavras do Senhor, bem explicadinha, para que todos possam entender e compreender a vontade de Deus sobre a nossa vida. Primeiro, a Bíblia diz assim: quem deseja o episcopado, boas obras deseja. Então, se nós deseja isso para a nossa vida, nós deseja boas obras. E a Bíblia ela nos relata dessa maneira: ou o bispo ou o diácono deve ser marido de uma mulher só, ter filho que o respeite, que viva na igreja e que dê um bom testemunho tanto para a igreja quanto por de fora da igreja, e que não seja de torpe ganância, seja pessoa sóbria e que seja apto para ensinar as pessoas. Isso é quem deseja o episcopado, que excelente obra deseja e fará. Só que hoje, gente, a gente sabe que em cima dos púlpitos hoje vive o adúltero, o espiritista, pastor que não é casado, que tem família, mas está esparramado por aí, que eu digo que ele não é culpado disso, cada um vai dar conta da sua vida. Às vezes não é por causa da vontade dele, mas nem mulher tem para estar lá em cima daquele púlpito pregando o evangelho como pastor. Hoje tem também muita pastora se dizendo pastora e liderando igreja, coisas que não está escrito na Bíblia também. Deus deu este poder ao varão. Só que Paulo disse, de uma certa maneira, que de uma maneira ou de outra, o evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado, seja por quem for. Seja por vanglória, seja por ganância, seja por pessoas que não são capacitadas, mas o evangelho tem que seguir em frente, porque essa é a vontade de Deus. Para pregar o evangelho, tem que ser pessoas capacitadas, inteiradas por dentro da Bíblia, porque essa é a vontade de Deus, que as lideranças seja de acordo com os cumprimentos da Bíblia. Porque hoje, gente, a gente tem que pregar um evangelho todo o tempo, aquilo que a gente vive. Porque se você não vive aquilo, como é que um pastor novo ele vai ensinar dentro da igreja uma pessoa que já é de idade? Primeira coisa é que ele não tem experiência de nada para ensinar uma pessoa que já é de idade avançada. Por quê? Porque não tem experiência de vida. Não sabe, não tem conhecimento para educar uma pessoa mais velha que eles. Segunda coisa, como é que um pastor que não tem mulher, ele vai querer dar um ensinamento para casal, para família, que ele não tem mulher? Segunda coisa, como é que uma pessoa que está lá, que ele é adúltero,
ele vai querer ensinar os outros a dizer, ó, não adultere se ele está adulterando. Não se prostitua se ele está prostituindo. Não roube se ele está roubando. Ame o seu irmão se ele odeia os irmãos dele. Pelas obras, pelas atitudes, a gente sabe que tipo de árvore é cada pessoa. Você analisa cada servo e você vai ver que cada pessoa ele tem um fruto, e o fruto dele a gente descobre qual é a árvore, que árvore ele é, que árvore ela é. Então, o que ensinamento alguém que não tem sabedoria para ensinar, para aqueles que não vivem a coisa e vai querer estar em cima daquele púlpito ensinando os outros a fazer aquilo que ele mesmo não sabe, aquilo mesmo que ele não aprendeu, aquilo mesmo que ele pratica errado e quer ensinar os outros a fazer as coisas certas, como Pedro e Paulo. Quando Paulo chegou lá, Pedro ensinando os judeus de uma forma diferente, e Paulo chegou lá e chamou eles a atenção. Como é que eles querem ser uma coisa sem ser? Então, nós temos que pregar um evangelho, aquilo que nós vive, para poder pregar ele. Porque pelas tuas obras, pelos teus atos, muitas vezes tu não carece falar. Porque Paulo disse que nós, como servo de Deus, somos uma carta viva e lida por todos que estão ao nosso redor. Que testemunho nós temos? Se nós prega bonito, se nós fala bonito, se nós fala em língua, mas cadê o principal? O nosso testemunho de vida para dar para aquelas pessoas. Então, para você ensinar, você tem que viver aquilo para você ensinar os outros, para que aquelas pessoas não vá lhe envergonhar no meio dos outros, dizendo que você quer ensinar coisas que você não aprendeu para si. Então, aprenda para si e depois você ensina os outros também, para que os outros não errem. Porque hoje tem muitos pastorzinhos novos. O que um pastor novo vai ensinar para aqueles que são mais velhos do que ele? Que sabedoria um homem desse ou uma mulher tem para ensinar aos outros? Como eu já disse, o que um adúltero vai ensinar lá, dizer não adultere se ele está adulterando? É comparado como um médico, ele diz não fume, mas ele está com cigarro no dedo lá fumando. Então é errado, gente, isso. A Bíblia requer de nós o requisito, santidade. Tem algo que nós temos que cumprir para que nós possamos ser um bom servo de Deus. Porque se você não dá conta da sua casa, como é que você vai comandar a igreja do Senhor? Se você não consegue dar conta de si próprio, da sua casa, como é que você vai dar conta da igreja do Senhor? Então, hoje eu deixo esse recado a toda a liderança e a todas as ovelhas do Senhor. Preste atenção, porque isso aqui é para nós aprender a conviver em todo canto, em toda igreja que nós for, e para que não haja escândalo dentro da igreja, entendeu? Hoje é para os crentes julgar as mínimas coisas desse mundo, mas hoje o mundo está julgando os crentes, que era para os crentes julgar as mínimas coisas do mundo, enquanto o mundo está julgando o povo de Deus nessa terra. Então isso aí, por causa disso, é que acontece essas coisas. Porque não vive aquilo, mas quer ensinar, quer obrigar o povo a viver aquilo. Quem faz essas coisas são fariseus, são pessoas hipócritas. Tem pessoas que é espiritista, que ele está lá
ensinando, olha o caminho do céu, mas ele está andando no outro caminho, entendeu?